Então, boa noite, seja todo mundo muito bem-vindo. Nós temos essa missão de dar continuidade aqui a esse tema, que acaba sendo o tema que gera muito trauma, gera muita dor e gera muito desconforto na maioria das pessoas. Eu diria para vocês que ao longo desses anos todos aí de constelação, o tema relativo ao mundo financeiro, com certeza é um dos três temas que eu mais trabalhei até hoje. E ele tem uma característica muito específica, que é um pouco do que nós conversamos no nosso último encontro, que eu só vou recapitular para quem não estava aqui, depois vocês vão poder assistir no link que eu vou liberar no fim da aula, que envolve uma ideia onde todos nós, em algum momento da nossa existência, nós passamos por um processo de sobrevivência. Essa sobrevivência, ela está muito atrelada ao movimento do dinheiro. E o que eu não trouxe para vocês no encontro passado, mas que é importante da gente sedimentar hoje juntos aqui, é que essa sobrevivência, o sentir a necessidade de sobrevivência, o sentir que a vida ela não está fluindo, esse sentir, essa relação com a vida, ela é muito específica de um processo de desenvolvimento emocional ainda não concluído. E isso se convenciona chamar de criança. Dentro da visão sistêmica, nós vamos dizer que aquele que está sobrevivendo apenas, ele está no movimento mais da criança. Então, deixa eu introduzir para vocês, para quem está aqui chegando, a primeira vez que está aqui, os nossos encontros, eles são encontros baseados na filosofia sistêmica. A filosofia sistêmica não é exclusiva de Bert Hellinger, das constelações familiares, nós temos outros referenciais também, mas fundamentalmente as questões mais relativas à representação inconsciente, que é o que eu estou tratando aqui, na ideia de dinheiro, é muito mais baseado, então, no que o Bert Hellinger foi descobrindo a partir do movimento sistêmico nas constelações como o funcionamento da consciência. Nada disso que a gente está conversando é um processo analítico tirado da cabeça de alguém. É um processo onde ele foi verificando as dinâmicas das pessoas, o modo como as pessoas iam se comportando, o efeito da aplicação dessa filosofia na vida e como elas ficavam depois. No mundo sistêmico, portanto, todo o processo que nós vivenciamos, a realidade que a gente experiencia, as relações lá fora, o trabalho, o dinheiro, mas também as relações conjugais, afetivas, tudo que a gente vivencia é um processo de representação. Então, existe um significado inconsciente, e quando falo em inconsciente, eu falo muito em emocional, portanto, existe um significado emocional que provém do inconsciente que eu não percebo, que está exposto ali naquela situação, que está impresso naquela situação. Pode ser uma situação simples do cotidiano, pode ser uma situação mais séria, mais grave, que realmente reflita uma decisão importante na minha vida. Em todas as situações, tudo aquilo que a gente vivencia, existe uma carga emocional impressa nessa situação. E por isso, todos os movimentos que acontecem nas nossas vidas, eles possuem um significado, eles possuem um porquê, eles possuem uma raiz inconsciente. Então é o observador que nós somos, que significa cada um de nós. Nós temos uma dualidade no nosso funcionamento. Um pedacinho da nossa consciência é essa parte que está aqui falando, é o Jonas, é a Sheila, é a Andrea, é a Fernanda que vocês conhecem, que vocês se conhecem, se reconhecem como identidade. E existe uma outra instância de consciência, uma outra instância de funcionamento, que é onde nós nos debruçamos mais. Na visão sistêmica, essa outra instância chama-se consciência de grupo ou consciência familiar e reflete um aspecto inconsciente que é coletivo. Não é apenas aquilo que se refere ao Jonas que existe nessa instância, mas aquilo que se refere à minha família inteira, minha família como o principal grupo ao qual eu pertenço.
Logo, essas informações, nós costumamos usar uma ideia temporal para descrever. Então, nós falamos muito em informações recebidas dos nossos pais. Mas, na verdade, se nós formos olhar bem a fundo para o conceito, nós somos essa consciência sistêmica. Então, essas informações, elas nos constituem e elas estão o tempo inteiro interagindo conosco. Então, não se trata de ter recebido em um momento X, quando eu fui concebido ou quando eu passei por determinada experiência. Eu acesso essas informações o tempo inteiro. Então, as informações que moldam a nossa individualidade, elas provêm, num primeiro momento, dessa consciência de grupo, essa consciência que é coletiva e que reflete, portanto, um sistema de crenças, um sistema de valores, um sistema de condicionamentos, como se fosse, e na verdade um modo como a nossa família compreende a vida. Então, a base de toda a experiência que nós vamos ter ao longo da nossa existência, a base, a raiz, o início, é aquilo que nós temos como referencial. E o referencial interno, aquilo que nós temos como base dentro de nós, é o que existe na família. Vejam, aquilo que a família vivenciou, aquilo que a família concluiu, aquilo que a família trouxe como uma verdade, é onde eu me apoio para vivenciar a vida. Esse observador que nós somos, quando nós vamos avançando na vida, nós vamos carregando, portanto, essa visão de mundo que é muito particular do sistema onde nós pertencemos. E essa visão de mundo é que nos faz interpretar aquilo que nós vivenciamos. Então, se algo possui determinado significado para mim, esse significado ele começa nessas informações de base, que são as informações de base do meu sistema. Queria que vocês vissem cada vez mais a nossa consciência como um grande registro de informações que não brota do nada. Independentemente de crenças, de outras vidas, etc., na visão sistêmica pura do Bert, nós vamos falar em antepassados. E esses antepassados, as experiências deles estão presentes em nós, presente no nosso modo de vida e presente em tudo aquilo que nós vivemos. Portanto, inicialmente, aquilo que projeta-se para nós na nossa vida, que é a realidade que a gente chama de material, nós sentimos essa realidade com base nas informações que vieram antes dos nossos antepassados. A maioria dessas informações nos dá poder, recursos, virtudes, a maioria delas. Nós não precisamos viver aquilo que já foi vivido quando eu olho para essas informações e vejo o sentido delas. O problema são as informações que foram julgadas ao longo do tempo pelos meus próprios antepassados, mas estão lá presentes no campo, nesse campo de consciência, e as informações que eu próprio julgo. Aquilo que eu julgo, eu tento excluir. O julgamento é uma exclusão. E se eu julgo o que me constitui, então eu excluo uma parte minha, e então eu passo a não operar em ordem. Lembrem das três leis sistêmicas: pertencimento, ordem e equilíbrio. Vamos manifestar, portanto, equilíbrio se pertencermos ao nosso sistema, e pertencer significa uma aceitação sobre como é. Essa aceitação sobre como é nos libera para fazer diferente e nos libera para ficarmos em ordem nos nossos lugares, vivendo aquilo que nós precisamos viver. Parece muito simples, mas é um grande desafio para nós.
é um grande desafio, porque nós vamos experimentar positivo e negativo dentro dessas informações. E o que eu vim construindo desde o encontro passado sobre essa questão financeira é que nós buscamos a segurança, evitando o sofrimento, e hoje talvez o maior sofrimento seja estar sem dinheiro, porque estar sem dinheiro significa perder a liberdade, perder o poder de escolha. Nós colocamos no dinheiro um símbolo muito relevante para nós, que é o símbolo da liberdade. E muitas vezes nós trocamos a liberdade pelo dinheiro quando eu vivo atrás do dinheiro. Então, conversamos no nosso encontro passado, aqui a título de quem? De recapitulação, sobre dois grandes aspectos que estão envolvendo o movimento do dinheiro. O primeiro aspecto é isso que eu estou trazendo agora, de sobrevivência. Então eu busco o dinheiro porque eu não acredito na vida, eu não acredito que a vida vai me prover, e o meu movimento emocional é um movimento de submissão, uma submissão negativa, uma submissão que me incapacita, uma submissão que me deixa, portanto, criança. Eu me submeto ao que for para ter o dinheiro para sobreviver. Nessa postura, e lembrando, tudo que nós estamos conversando aqui são sobre posturas internas, modos de nos colocar frente às situações. Em nenhum momento a gente está negando a realidade concreta de que o dinheiro é vital para que a gente possa viver a vida material. Nenhum momento. A lógica não é a realidade concreta. A lógica é a realidade interna. Quando eu coloco o dinheiro, portanto, acima de mim, eu me torno um escravo dele. E esse é o movimento que se caracteriza pela sobrevivência. Isso mesmo, Fernanda, não é para ninguém pedir demissão amanhã, vamos com calma. Vamos com calma, sem demissão, sem exoneração, vamos aos pouquinhos. A Fernanda já colocou aqui no chat. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer colocações, eu peço para vocês irem colocando aqui por escrito, que facilita o nosso dinamismo aqui, para a gente ir conduzindo essa noite juntos. A sobrevivência, ela é um estado de consciência dependente. Quero que vocês guardem essa informação. Nós somos dependentes quando nós somos crianças. A criança, ela não consegue viver sozinha. A criança precisa de alguém, principalmente o bebê, que alimente, que limpe, que cuide, que proteja. Isso é um estado de consciência dependente que se reflete numa fragilidade física. À medida que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, fisicamente nós vamos nos tornando mais e mais capazes de lidar com a vida. Do mesmo modo que nós nos desenvolvemos fisicamente, nós precisaríamos nos desenvolver emocional e espiritualmente para dar conta da vida. Então, um paralelo que nós vamos sempre construindo é um paralelo sobre aquilo que se passa na realidade material, meu físico, com aquilo que se passa no meu mundo interno. Contudo, o mundo físico, ele dificilmente encontra grandes obstáculos ao crescimento. Nós vamos nos desenvolvendo, alguns aos trancos e barrancos, alguns com doenças, com dificuldades, mas nós vamos nos desenvolvendo. Já no mundo emocional e espiritual, esse amadurecimento do ser, nós precisamos lidar com bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais impedem o desenvolvimento. Então, um grande bloqueio, nós chamamos de trauma, esses bloqueios, que é quando se interrompe o processo de amadurecimento, porque eu me fecho para a vida, e eu me fecho porque doeu muito, eu me fecho porque eu não consegui lidar, eu me fecho porque eu estou tentando ir para uma outra direção. Quando eu me fecho, eu bloqueio, eu tranco o desenvolvimento.
Isso significa dizer que todos nós, ou a maioria absoluta de nós aqui, tem gente que já está bem avançada nesse processo de autoconhecimento aqui nesse grupo, a maioria absoluta de nós carrega traumas de infância, bloqueios ao fluxo, ao andar do amadurecimento. Isso significa dizer, portanto, que muitos e muitos de nós temos partes não adultas, experiências não vivenciadas que nos impedem de manifestar hoje uma postura adulta frente à vida. Pra vocês terem uma ideia, num campo aqui de idealização, num campo ideal, um adulto emocionalmente, ele não buscaria validação no mundo externo. Num estado de consciência adulta, manifesta a sua essência sem buscar validação. Se a Paula não me aprovar, o problema é da Paula. Eu manifesto o que é a minha essência. Isso é um estado adulto e, portanto, timidez, insegurança, todos esses aspectos refletem frações internas do movimento da criança. O que impede essa criança de se desenvolver? Como eu disse para vocês, são bloqueios emocionais, são traumas que bloqueiam o quê? O fluxo do amor. Amor, na visão sistêmica, é a substância da vida. A criança precisa se sentir amada para que ela se desenvolva. Se ela não se sente amada, nasce a carência, nasce o medo, ela tranca, ela não experiencia tudo que ela tem que experienciar. Todas as questões que nós temos dificuldades hoje, como adultos, elas já estavam presentes lá na nossa infância. Dificuldades de se relacionar, dificuldades de se comunicar, dificuldades de manifestar quem nós realmente somos, dificuldades de nós nos posicionarmos. Todas essas dificuldades que são comportamentais, relacionais, emocionais, elas já estavam presentes lá na infância. Se eu recebo o amor, essa visão mais apreciativa de mim mesmo e da vida, eu vou superando isso enquanto, as consequências e as relações são menos complexas. Se eu preciso aprender a dar limite e eu preciso fazer isso de uma forma abrupta, então eu posso fazer isso como criança, eu posso dar um soco na Karen quando eu for criança, ela vai me dar de volta, a gente pode brigar, mas a consequência ela não vai ser tão grave. Agora, se hoje eu adulto resolver dar um soco na Karen, a coisa vai ser muito mais séria. Então, à medida que a criança não pode experienciar o que ela precisa para ela experimentar aquelas sensações, aquelas reações emocionais, isso fica encapsulado dentro do adulto. Adulto cronologicamente, adulto fisicamente, mas não emocional e espiritualmente. E portanto, gente, nós passamos a buscar no externo aquilo que nós já deveríamos ter. Falamos bastante sobre isso. Quem estava nos encontros sobre relacionamento amoroso, sobre o quanto a gente projeta pai e mãe, no companheiro, na companheira, etc. Nós continuamos fazendo isso no tema dinheiro, dentro dessa visão de sobrevivência. Portanto, se eu preciso sobreviver, e se a Andrea é a minha chefe, e eu estou nesse estado muito de sobrevivência, eu trabalho para ela, eu posso projetar a minha mãe nela. E aí eu não quero apenas a minha chefe, eu quero que a minha chefe me veja, me reconheça, de preferência me dê amor e faça eu me sentir especial, como a minha mamãe faria. E aí nós temos toda uma complexidade afetiva, emocional em relações que não estão a serviço disso, que são as relações laborais. Nas relações de trabalho, nós não estamos lá nem para fazer amigos, nem para fazer família, nem para nada desse aspecto. Nós estamos lá para trocar profissionalmente, trabalhar.
Se acontece de nós termos desenvolver uma relação de amizade, maravilhoso, mas esse não é o objetivo. Não é o cenário construído para isso. Então, essa criança que caracteriza o estado de sobrevivência, ela permeia a nossa relação com os assuntos adultos. E essa sobrevivência é o que nos impede de, na maior parte das vezes, gerir bem o nosso dinheiro e fazer mais dinheiro. Quando a criança quer alguma coisa, ela pede, ela não faz. A criança, dentro do olhar financeiro, no estado emocional criança, dentro desse olhar financeiro, ele não é produtivo. Ele não é capaz de gerir, ele não é capaz de multiplicar, ele não é capaz de controlar os próprios limites. Então, esse estado de sobrevivência, ele gera uma dificuldade do dinheiro chegar, e isso tem a ver com pai, e uma dificuldade do dinheiro ficar, e isso tem a ver com mãe. Então, as nossas inseguranças, as nossas questões referentes ao nosso próprio amadurecimento, elas são cruciais para que nós tenhamos dinheiro. O dinheiro, ele é uma realidade material que está vinculada a um estado adulto. O adulto consegue separar aquilo que é emocional daquilo que é prático e objetivo. E quando o adulto faz essa separação no dinheiro, o dinheiro se torna o dinheiro. Apenas isso. E ele não fica tão a serviço das compensações. Então, estou trazendo um complemento daquilo que nós conversamos no encontro passado sobre necessidade de sobrevivência, necessidade de segurança, gerando uma dependência emocional do dinheiro. Enquanto eu dependo emocionalmente de algo, eu não estou adulto. Percebam isso. O adulto, ele conduz a sua existência sem dependências. Eu posso depender do meu trabalho, eu posso depender do meu dinheiro, eu posso depender do meu pai, da minha mãe, da minha mulher e até do meu filho. A depender do meu terapeuta, a dependência emocional caracteriza um estado de consciência não adulto, não pleno, não constituído. Estamos aqui para conduzir esses processos de amadurecimento juntos, gente, relaxa. É natural nós termos várias camadas disso dentro de nós. Fiquem tranquilos, mas conscientes. Conscientes de que, nesse aspecto aqui, eu estou muito independente, estou me sentindo muito sozinho. Que é um exemplo bobo, eu tenho, bobo no sentido simples. Eu tenho pelo menos duas clientes que me relataram isso nos últimos 15 dias, que elas não conseguem entrar no restaurante sozinhas para jantar. Elas se sentem muito mal. Tem uma dependência aqui. Entendo que tenha todo um contexto, mas tem uma dependência aqui. Então a gente precisa ir observando o quanto esse estado de consciência não maduro ele nos impede de vivenciar determinadas situações da vida e o quanto isso está interferindo em várias outras, em várias outras. Falamos também no encontro passado sobre merecimento, que tem a ver com a nossa abertura emocional interna para receber. E envolve nós nos sentirmos de fato capazes, hábeis de ter mais. Hoje eu tenho X, mas eu posso e eu me vejo capaz de ter X vezes 10. Isso pode ser trabalhado com a nossa mentalidade, irmos nos vendo com o valor que nós temos. Dois principais aspectos que nós trouxemos no nosso encontro passado, portanto, sobrevivência, estou temperando a sobrevivência aqui com a questão da criança, e o merecimento. Esses dois aspectos, eles medem a nossa confiança na vida.
A nossa confiança na vida, ela é sim o estado de consciência do adulto. O estado de consciência do adulto, ele tem uma conexão com a vida. Vou tentar falar, transmitir isso para vocês da forma menos mística possível, da forma mais concreta possível. É sobre sentir que nós somos capazes de gerar o que nós precisamos. Sentir que nós somos capazes de dar conta da nossa existência. Sentir que não existe algo maior do que eu atrapalhando, que eu não preciso de algo maior do que eu para me ajudar. Eu consigo. E à medida que eu consigo e eu manifesto esse estado emocional, de fato eu consigo. Não quer dizer que eu vou conseguir tudo o que eu quero em termos ideais, idealização, mente. Mas quer dizer que eu consigo tudo o que eu preciso, e esse precisar não falando de escassez, o mínimo, mas daquilo que realmente é essencial. Então, a confiança na vida, ela envolve não ter medo da vida, não ter medo do destino, não ter medo de arriscar. Ela envolve essa conexão que nos dá coragem, nos dá poder. O verdadeiro poder de escolha está na confiança na vida, não está no dinheiro. Vou repetir. O verdadeiro poder de escolha está na confiança na vida e não no dinheiro. Nada que é efetivamente material e externo tem poder para gerar estado de consciência. Só gera experienciação. Então, o fato de ter dinheiro não me torna realmente corajoso, não me torna realmente convicto de que eu consigo. Esse estado de que eu consigo é um estado interno. Tem a ver com consistência no nosso modo de perceber a vida. Deixa eu ver umas perguntas aqui, antes que fique muito, que eu fale demais, já falei meia hora, e não li pergunta nenhuma. A Márcia. Essa é uma das maiores dificuldades para as pessoas se aposentarem. Mas hoje, ao mesmo me aposentar após um longo trabalho contigo, me percebo cada vez mais decidida a me aposentar enquanto tenho uma boa saúde. Acredito que ela estava falando aqui muito sobre a segurança e sobre a prisão. Eu vejo, Márcia, que essa dificuldade em relação ao se aposentar também está muito vinculada a uma ideia do que é estar em movimento. E uma ideia do que é ter um propósito. A gente atrela muito trabalho a propósito. E na verdade não precisa ser assim. Mas, Juliana, e o adulto que não sabe dizer não, tem a ver com algo da infância, Juliana? Muito, muito a ver. Quando eu não sei dizer não, eu não sei colocar limite. Quando eu não sei colocar limite, eu não consigo privilegiar quem eu sou. Eu não consigo fazer por mim. E quando eu não consigo fazer por mim, eu não estou no meu adulto emocionalmente falando. Isso é uma falta de amor próprio. E esse limite, esse amor próprio, esse não, ele é aprendido com o pai. É a função do pai construir esse estado de consciência no filho. Então aqui tu está me trazendo um tema que tem muito a ver com o pai. Paula, eu te aprovo, mas às vezes não. Sim, era de ti, em ti que eu estava falando, sim, senhora. Na minha prova, não. A Paula, eu sou perita em lugar sozinhos, acredito. Acredito, tem pessoas que ficam incomodadas. Tem, tem sim. Tem pessoas que ficam incomodadas de ir sozinhas e de chegar alguém sozinha. A Fernanda. Tem como sair dessa segurança colocada no dinheiro? Toda vez que fazemos movimentos lá, estou eu com a segurança no dinheiro. Fernanda,
Esse é o trabalho do tomar a vida. Esse é o trabalho do tomar a vida. À medida que tu vai. Vou falar desde o início. A segurança colocada no dinheiro significa que eu estou me protegendo da vida. Significa que eu não estou vivendo aquele fluxo que a vida precisa para me conduzir. Lembrando aqui aquilo que eu falei no encontro passado. Nós somos a vida está dentro de nós. Então a vida não é algo externo, a vida não é uma força maior que vem me conduzir, não. A vida sou eu. Então quando eu falo que eu não estou fazendo aquilo que a vida precisa que eu faça, eu não estou seguindo o sentido da vida. A segurança gera paralisia. E não, a segurança vai fazer tu economizar o dinheiro, vai ficar na tua conta e tu vai viver menos experiências. E aí tu vai olhar, o dinheiro vai estar lá, vão estar com os zeros se somando, mas tu não vai te permitir usar esse dinheiro para viver nada. Trabalho, casa e aquilo que é o mínimo que a tua consciência familiar te possibilitou desenvolver como o natural para ti. Aí depende de cada família, de cada estrutura. Mas vive o mínimo. Quem vive a segurança vive o mínimo e não consegue querer mais da vida. Para sair disso, primeiro a gente toma consciência, que é o que a gente está fazendo aqui. Passo inicial, eu tomo consciência. Passo 2, eu preciso curar o medo. Quem vive a segurança tem medo, gente. Olha a carinha da Fernanda ali. Quem vive a segurança tem medo. Quem tem medo, na maioria das vezes, não tem amor. Não tem a percepção de ter recebido amor. Então eu não curo o medo com coragem, eu curo o medo com amor. E esse amor que falta e que gera esses medos estruturais é o amor dos pais. Ah, mas não tenho como buscar o amor dos meus pais hoje. Reparentização. Nós representamos para a nossa criança interna o nosso pai e a nossa mãe. Quem é a soma dos dois? Sou eu, não sou? Se eu sou a soma dos dois, quando eu cuido de mim, pro mundo inconsciente é como se eles estivessem cuidando. Então, vocês estarem aqui hoje, todos nós juntos, cuidando uns dos outros, não tem o mesmo efeito de cada um de vocês cuidar de vocês. O grande efeito transformador terapêutico é quando a pessoa aprende a cuidar de si. Então, tu só vai, Fernanda, tirar do dinheiro a segurança quando tu cuidar plenamente de ti e tu confiar em ti. Em resumo, essa é a melhor explicação que eu posso te dar. Enquanto tu está dentro desse processo, o que que tu vai fazer? Te permitir viver o que é essencial para ti e que até tu ter tomado consciência disso, tu não conseguia viver. Então tu vai correr os teus riscos, aqueles calculadinhos que tu consegue correr, tu vai enfrentar aqueles medos que não vão te paralisar por completo, e tu vai ensinando a ti mesma que agora tu pode, que agora tu consegue, que agora tu é grande, que agora tu é adulta. E à medida que tu vai te ensinando, isso vai eliminando o medo e tu vai lidando com o dinheiro com mais naturalidade. Não é um processo que a gente consiga curar de uma forma muito rápida. O merecimento, sim. O merecimento, às vezes, uma única constelação é o suficiente. Um único movimento como o que a gente fez na semana passada, às vezes é o suficiente. Agora, a segurança não. A segurança é mais embaixo, porque a segurança requer realmente a transposição dos medos. O que não quer dizer que nós não vamos ter alguns medinhos de algumas coisas, o friozinho na barriga,
aquelas inseguranças que não nos paralisam. E essas seguranças que não nos paralisam fazem parte do processo da vida, dão até graça. Senão não teria graça. Agora, a questão é o medo que nos paralisa. Esse é o medo que tem que ser combatido. E quando eu digo paralisa, não quer dizer que tu fique em casa tapado até a cabeça. Não é isso. Paralisa as tuas escolhas. Paralisa os riscos que tu gostaria de correr, as exposições que tu gostaria de fazer. Paralisa os movimentos que te deixariam viver outras experiências. São esses os medos que nós combatemos. À medida que tu vai livrando desses medos, tu vai vivendo outras coisas e o dinheiro vai ficando sem a carga emocional que ele tem hoje. E aí, quando o dinheiro não tem a carga emocional que ele tem hoje, tu pode arriscar. E se ele pode vir, ele pode ficar. Agora, se ele vem e tu prende ele, quando ele tiver a oportunidade de sair, ele vai sair bastante e vai sair correndo. É o nosso modo meio tóxico de se relacionar com o dinheiro. A gente quer que o dinheiro venha e que ele nunca mais vá a lugar nenhum. A gente quer que ele fique todinho com a gente. Isso é um pouquinho tóxico. E aí isso atrapalha muito a ideia de equilíbrio. O que eu estava construindo antes era: nós precisamos pertencer e estar em ordem para nos relacionarmos em equilíbrio. O dinheiro é uma manifestação da lei do equilíbrio. Portanto, o dinheiro é um mecanismo de troca. Sendo o dinheiro um mecanismo de troca, ele representa para o inconsciente o equilíbrio. Então, nós estamos dentro de uma estrutura onde a relação com o dinheiro é a relação com a lei do equilíbrio. E para eu me relacionar em equilíbrio, eu preciso estar em ordem. Portanto, antes da troca, existe o lugar, existe a ordem. E quando nós falamos em ordem, olhando para uma dinâmica financeira, nós falamos sobre gestão, organização. Organização não é controle. Pode ser controle, mas não o controle com a visão que nós temos de o controle embasado no medo. Eu preciso ter um controle financeiro, uma gestão financeira para me adequar à ordem. A lei da ordem fala sobre organização também, tudo no seu lugar, inclusive as minhas finanças. As finanças precisam estar nos seus lugares. Nós precisamos organizar a vida financeira. Nós precisamos organizar as nossas atividades profissionais, organizar tudo. Uma vida desorganizada é uma desordem. E nós manifestamos isso muito facilmente. Eu posso parecer estar em ordem, mas ter uma bagunça interna. Os meus pensamentos estarem bagunçados, as minhas emoções estarem bagunçadas. Isso é desordem. E normalmente uma bagunça interna, ela reverbera, eu represento ela de alguma forma. E pode ser em desorganização, desorganização da casa. Uma pessoa que é muito bagunceira, ela pode estar em um processo de desordem interna. E a desordem externa, a desorganização, só reflete aquilo que se passa internamente. Então, antes de nós buscarmos traumas com o dinheiro, antes de nós buscarmos esses conteúdos mais profundos, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é organização. Todo mundo sabe quanto faz de dinheiro aí, todo mundo sabe no que o dinheiro vai, onde gasta, todo mundo tem isso organizadinho na ponta do lápis.
ou na ponta do celular, sei lá, quem é mais moderno. Todo mundo tem a sua planilha, todo mundo tem essa gestão, todo mundo consegue enxergar o quanto entra, o quanto pode sair. Antes de eu buscar trauma, eu faço a parte material, certo? Então, nós organizamos essa parte primeiro. Nem tudo é trauma e nem tudo é um movimento da consciência. Às vezes, é só a criança com preguiça de organizar, gente. É chato mesmo. É chato fazer planilha. Ah, é, eu acho chato. Mas é necessário. Vocês entendem quando tem aquela frase famosa de que o adulto faz o que é necessário? Isso tem a ver com a lei da ordem. O adulto organiza a vida e aí ele gere a vida. E quando nós temos organização, nós conseguimos ver com clareza como crescer. Eu consigo ver com clareza onde investir, para onde eu vou, o que eu quero. A organização permite isso. E aí eu volto no que nós estamos conversando. Organização é pai. Não existe abundância sem ordem. Ordem é amor. Amor gera abundância. Lei da ordem está muito vinculada ao pai. Então vejam como limite, organização, ordem, amor próprio, valor refere-se a pai. A mãe ama incondicionalmente o seu filho, a mãe acha tudo que o filho faz lindo e a mãe se entrega para o filho. Essa mãe está contribuindo para a geração do valor desse filho? Sim, está. Mas quem ensina o filho a ir para o mundo mostrar o valor que a mamãe deu para ele? O pai. Então, valor está no pai. A mamãe enche a nossa balinha e aí a gente mostra através do pai. Valor, valorização. Vejam como é atrelado ao dinheiro. Eu me valorizo. Quando eu me valorizo, eu tenho mais possibilidades de ser abundante de quem não se valoriza. E eu não estou falando ainda sobre receber, estou falando só sobre valorização. Então, aqui vocês já estão percebendo, eu estou trazendo para vocês hoje as leis sistêmicas aplicadas ao dinheiro, para vocês perceberem o quanto as leis sistêmicas que a gente vem conversando ao longo dos nossos encontros, elas se aplicam a tudo que nós vivenciamos. Então, se eu já tenho a ideia de sobrevivência e merecimento, eu vou para o funcionamento dessas leis, que é o funcionamento que está sendo regido pelo meu inconsciente. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Onde é que eu parei? Aqui na Ana. Que linda, que explicação linda sobre o autocuidado. Gratidão, Ana. Que bom que tu gostou. Fernanda. Acho que fiz movimentos desses bem fortes pedindo a licença. Eu sempre tive medo disso. O medo tá aqui ainda, mas vou enfrentar. Muito bom. Fico feliz que tu esteja trabalhando esse medo. É muito sobre também depositar segurança no trabalho, já que é do trabalho que vem o dinheiro. A Paula. Fernanda chama as boas companhias como eu e bora. O medo é ficar com medo.
Já viu pelo discurso que não é uma boa companhia, coisa nenhuma, né? A outra, Fernanda, uma vida desorganizada. Não, é a Fernanda. Uma vida desorganizada é desordem, organizada demais é controle. Fê, sim. Tudo que é um excesso desequilibra. Tudo que tem de menos também desequilibra. Então é na medida. Na medida. Ah, tudo na planilha, Paulo, é isso aí. Achei que tinha mandado só para Fernanda. Não, mandei para Paula também. A André, eu misturo um pouco pessoal e profissional. André, isso é bem delicado, né? Mas o ideal é organizar. Organizar para tu ter uma percepção muito clara do que está entrando aqui no mundo profissional, as despesas e tudo aquilo que tu precisa lidar com o profissional e fazer retiradas para o pessoal e gerir através do pessoal. É bem importante tu ter essa organização. Te dá um horizonte de crescimento profissional ainda melhor. A Ana, sim, eu tenho essa organização e a Juliana. Luto muito contra a desorganização. Aos poucos estou conseguindo me organizar melhor, como também é desapegar. Juliana, gratidão por ter falado em desapego. É muito importante a ideia do desapego. O apego é uma característica da escassez. Vou falar sobre a escassez mais à frente. Mas a experiência da escassez nos faz ficar apegados. Então, a percepção de que vai faltar, já faltou antes, de que a vida não é tão abundante assim, faz eu me apegar. E aí, no apego, eu gero desordem também, que pode reverberar, como tu está narrando aqui, em desorganização. A Silmari, quando não viveu com o pai? Silmari, excelente pergunta. Esse pai é aqui dentro, esse pai é interno. Quando eu não vivi com o pai, quando meu pai não me ensinou diretamente, o mundo, o pai é o mundo me ensina. Aí a gente precisa, Silmara, que tenha uma humildade em perceber que não faz isso bem. Tipo, eu não sou bom numa gestão financeira, então eu preciso procurar no mundo quem possa me ensinar. E aí eu tomo do mundo esse ensinamento. É como se eu estivesse tomando do meu pai. E eu cuido de mim, me auxiliando a conduzir essa melhora. Estou falando uma melhora de gestão financeira, uma melhora nessa gestão. Eu cuido de mim, eu me valido, eu vejo o meu esforço, eu fico nessa autovalorização. Isso supre essa ausência desse pai. E muitas vezes, Silmar, a ausência do pai gera o efeito contrário, que é o excesso de controle. Porque pai ensina autoproteção. Quando o pai ensina autoproteção, eu não preciso controlar tanto. Se eu não tenho a percepção do amor do pai, eu não tenho a percepção da autoproteção, eu tenho medo, eu me protejo. Então, muitas vezes, o excesso está no na falta do pai. E aí é se dar amor, como eu estava falando com a Fê aqui, para ir curando esse medo e então largando um pouco do controle. Eu já acho que me controlo, que eu controlo demais. Tenho muito medo de me perder no controle financeiro. É, exatamente. Exatamente. Ah, André, entendi. Ainda estou só no CPF. Isso inibe de eu crescer mais profissional? Tenho que ter CNPJ também? André, interessante esse teu questionamento. A gente vai olhar para o ciclo da vida como um ciclo eterno de crescimento, certo? E dentro da lei da ordem, para que as coisas possam se desenvolver, seja a profissão, seja uma empresa, seja o que for, ela precisa cumprir os requisitos legais. Ordem tem a ver com o ordenamento jurídico, como o mundo é organizado. Então, se dentro do teu mundo profissional, dentro do teu ramo, do teu nicho, da tua área de atuação, o CNPJ é um requisito para o crescimento,
tu vai precisar dar esse passo para tu crescer mais. Então, são passos em direção ao adulto, passos em direção à formalização, passos em direção ao crescimento. E aí tu vai percebendo, óbvio, vantagens e desvantagens CPF e CNPJ, mas também percebendo, André, que essas escolhas, elas são um risco para crescer. Isso até não é tanto tema para hoje, mas eu vou te explicar isso agora porque eu acho que faz sentido nesse contexto que a gente está. O que que muitas vezes acontece quando eu saio de uma informalidade para uma formalidade, uma formalização profissional? Eu pago mais, eu acabo tendo que contribuir mais. E quando eu acabo tendo que contribuir mais, eu acabo tendo que dar mais. Só que é uma troca. Se eu dou mais, pago os tributos que a lei determina, automaticamente eu posso tomar mais do sistema. E tomar mais do sistema é aumentar o meu faturamento. Compreendem? Se eu quero não dar mais, não contribuir, falando de tributo, estou dando exemplo do tributo aqui, eu estou dizendo que eu não quero crescer. E se eu fujo, descumprindo a ordem, sonegando, etc., eu estou não fazendo o que deve ser feito. Então eu estou indo contra o sistema. Aí vocês vão me dizer assim, ah, mas a carga tributária no Brasil é muito alta, etc. Vocês estão toda a razão. Esse desequilíbrio, ele faz parte do país como um todo. Mas internamente, é como se a parte inconsciente, ela soubesse que ela está fazendo alguma coisa errada. Sabe quando a gente anda, coisa rara, quando a gente anda numa velocidade acima do permitido na via, que a gente fica com aquele medinho assim? É isso. Quando eu sonego um tributo, eu sinto a mesma coisa. E isso, esse medinho, é um, uma abertura para a desordem, para o desequilíbrio. Então, sim, se o normal no teu nicho é crescer para o CNPJ para possibilitar, isso vai auxiliar o teu crescimento. É, Silmar, mas não tem um excesso de controle, muito pelo contrário. Aí faltou, então tu não desenvolveu o medo, mas desenvolveu a falta do limite. E aí não tem o controle. São os dois extremos. A gente não costuma pendular. Eu vou no extremo e eu vou no outro. Nós precisamos ficar no centro, naquilo que é o mais eficiente de gerir. A gratidão, André, que bom. Vai refletindo sobre, deixando esse movimento se consolidar dentro de ti, de CNPJ. Então, o adulto, ele caminha em passos largos para dar conta de todas as suas atribuições. E por que é tão difícil muitas vezes para nós ir para esse adulto? Tirando as pendências do passado, uma grande dificuldade que tem para nós irmos para o adulto é que quando nós estamos na criança, a responsabilidade é menor. Vou repetir. Quando nós estamos na criança, a responsabilidade é menor. Eu busco alguém para me dizer o que é certo. Eu busco alguém para ser a minha referência. Então eu vou lá e eu busco a graça, e a graça é a minha referência. E eu faço o que a graça diz. Se der problema o que a graça disse, o que que vai acontecer? Eu vou culpar a graça. Eu não assumo a responsabilidade. E pode parecer simples, uma visão simplista, mas é muito profundo o alívio que é fazer o que a mãe mandou, o que o pai mandou, que é isso que a criança procura. Fazer o que alguém manda. Então ela não é a responsável. Ir para o adulto
é renunciar aos referenciais, porque o adulto não vai seguir padrão. O adulto ele vai seguir o que a essência dele está dizendo agora. Então o adulto vive escolhas e consequências, sem o referencial que diz o que é certo e o que é errado. Então vejo aqui na frase da André aqui em cima no chat que ela disse: Eu ainda tenho medo sobre o CNPJ. Talvez isso aqui seja o adulto que ainda não assumiu a responsabilidade de decidir arcar com a consequência. Se der errado, fecha. Vocês percebem? Vocês querem um outro exemplo? Um exemplo que é muito comum, a pessoa que tem medo de dever. E aí ela não arrisca adquirir as coisas que ela deseja. Medo de dever. Se dever é só pagar, gente. Ah, mas o meu nome vai ficar sujo. Limpa. Não é tão sério a ponto de não poder ser vivida a experiência. Não estou dizendo para todo mundo sair fazendo conta aí, não é isso. Eu só quero mostrar para vocês como a gente tem medo. E o medo é um mau conselheiro. O medo impede a vida de fluir. O medo faz a gente não conseguir viver. Por isso, vocês já estão entendendo que o que eu estou caminhando para construir hoje é que, enquanto o medo reger a relação com o dinheiro e vice-versa, nós não prosperamos. Nós não temos como prosperar enquanto o medo rege a relação com o dinheiro. O medo não tem como reger. Na verdade, o medo não pode reger a nossa vida. A gente deve ir olhando para esse medo e lembrem, autoconsciência é sobre vocês estarem conscientes do que se passa com vocês. Não é sobre as coisas não acontecerem. Para mim, o que mais decepciona as pessoas nos processos terapêuticos, nos processos tanto com as constelações como outras abordagens, é quando a gente dá a entender para a pessoa que o curar-se é não sentir mais aquilo. Isso não é o curar-se. O curar-se é ter consciência do que se passa e escolher agir através de uma motivação que venha da essência. Essência, a nossa parte mais pura, a nossa parte mais vinculada àquilo que nós somos. Então, para que possa haver esse movimento da essência, não pode haver o medo. O que que o medo faz conosco? O medo faz nós buscarmos um referencial. Essa é a parte mais complexa do nosso encontro hoje. Então, fiquem comigo aqui, prestem atenção. O medo nos faz buscar um referencial. Quando eu busco um referencial, inconscientemente, onde eu vou? Nos padrões familiares. Toda vez que eu tenho medo, insegurança, eu repito um padrão, porque eu busco o padrão familiar para agir. Se eu tenho medo, essa é a parte complexa. Se eu tenho medo, é porque essa experiência não foi completamente curada no sistema. Eu não tenho medo daquilo que o meu sistema já viveu e já curou. Eu não tenho medo disso. Eu não recebo esse medo. Eu recebo o medo daquilo que não foi vivido pelo meu sistema de modo algum, ou foi vivido e não foi bem vivido, não foi metabolizado, não foi aceito. Vou dar um exemplo para vocês da minha família para vocês entenderem. Meu avô materno, ele tinha uma empresa, meu avô paterno também. Os dois faliram e terminaram a vida muito mal financeiramente. O que que os meus pais fizeram da vida? Concurso público. Era a essência deles? Não, nenhum dos dois gostava.
Mas a questão com o dinheiro não é uma questão resolvida ainda no sistema. Eles tinham medo, eles ativaram um padrão familiar segurança e foram buscar a segurança. Ensinaram o que é para mim e para o meu irmão? Que a gente tinha que fazer concurso público. E estudar para o concurso, que era o que eu não queria, postergou eu encontrar o que eu queria realmente fazer. Compreendem? E aí hoje, quando eu venho para o mundo do empreendedorismo e venho empreender com essa atividade que eu tenho, com a minha empresa, com esse trabalho, o que que acontece? A sombra do vai se quebrar como teu avô quebrou. Então, sempre uma opção muito conservadora na hora de gerir, para ir fazendo isso aos poucos e ir liberando essa relação aos poucos. Toda vez que me deparo com um investimento maior, com uma coisa, algo de crescimento, etc., tenho que gerir o medo que vem do meu sistema, porque ele está presente. Qualquer escolha errada pode gerar uma falência, pode gerar o caos. Mas tem que estar atento para ir gerindo esse processo e fazendo as escolhas como realmente fazem sentido para nós. Então, cada vez que nós vivemos inseguranças, essas inseguranças, elas são experiências ou completamente novas no sistema, ninguém fez antes, ou experiências que já foram vividas e tivemos um resultado negativo, não foram metabolizadas. Isso vem para nós. É como se o processo da consciência familiar fosse uma corrida em bastão. Então alguém te entrega o bastão e tu corre com ele. Aquilo que está pendente, tu tem que resolver. É a tua vez de vivenciar aquilo. E a gente tem que vivenciar e ir além de quem veio antes. Esse é o objetivo do filho, esse é o objetivo das gerações futuras. Então a gente pega. Quando a gente pega e sente o rojão, o que que vai acontecer? Eu busco o referencial. Quando eu busco o referencial, eu ativo o passado. Quando eu ativo o passado, eu ativo o sistema de crenças. Quando eu ativo o sistema de crenças, eu ativo tudo que eu ouvi e vi sobre dinheiro na minha família. E esta é a segunda atividade de vocês para o nosso próximo e último encontro. Listar. Eu vou colocar isso no grupo depois com calma. Não se preocupem em anotar agora. Listar tudo o que vocês ouviram e viram sobre dinheiro. A melhor forma de fazer isso, deixa eu ver cadê a Graça. Graça, a melhor forma de fazer isso é sentar com uma tacinha de vinho e escrever livremente sobre dinheiro. Vocês vão ver que vocês vão começar escrevendo, a mão é de vocês ainda, quando vocês começam, o vinho ainda não tomou conta, então a mão é de vocês ainda, e vocês começam escrevendo aquilo que vocês pensam. E daqui a pouco isso vai para uma outra direção. Vocês vão começar a trazer camadas não tão conscientes sobre dinheiro. Então, esse é o segundo exercício. Eu vou dar isso, colocar isso no grupo depois, para vocês não se esquecerem. E o primeiro, de quem já se esqueceu dos primeiros, TDAH aí de plantão, o primeiro é a organização, a planilha. Nós só vamos saber se nós temos problema financeiro quando nós olharmos para ele. É muito mais poderoso olhar para uma planilha do que vocês imaginam. A melhor forma do inconsciente ser trabalhado é através da visão. Imagem tem muito poder. Então, quando eu olho a planilha, aquilo gera um efeito no meu emocional. Se a planilha da Paula, por exemplo, ali totalmente gastou mais do que podia, gera um baita efeito emocional de pânico.
Mas, mas a Juliana está perguntando, vinho acesso inconsciente? Claro, facilita o acesso. É, a gente precisa olhar. Na técnica da constelação familiar, o que que a gente faz, gente, com os representantes? Olha, a gente não ouve, a gente não sente, a gente olha. É dos sentidos o mais potente para essas técnicas. Nós precisamos olhar, porque quando a gente olha, a gente ativa muito dessa raiz emocional. Então, o primeiro exercício vai ser a organização planilha, o segundo exercício vai ser esse textinho aí sobre dinheiro, sabe-se lá o que ele vai ver. Regra geral, nós repetimos o sistema de crenças da família. Portanto, se na família tem escassez, e lembrem, quando eu falo escassez, não necessariamente falta de dinheiro, mas uma postura escassa da pessoa. Aquele pai, aquela mãe que sempre diziam que nunca tinha dinheiro, que estava sempre ruim, que estava. Isso aqui programa a criança. Criança do 0 aos 7 anos não tem senso crítico. Vocês sabem disso, já falei várias vezes. Ela é um gravador, ela absorve. Ela absorve tudo. Mas tem outras coisas que são bem poderosas que a gente vai identificando, que é pais que trabalham muito, chegam muito exaustos, mostram para os filhos esse descontentamento com o trabalho. O filho está registrando. Trabalhar não é bom. Então, todas essas informações nós temos guardadas e gravadas da relação dos nossos pais com o dinheiro. E aí, no caso específico, eu lembro que a Silmara perguntou se, lembrei agora de, e quando não convive com o pai? Nesse caso específico, gente, sobre o dinheiro, vejam, é sobre os primeiros provedores. Essa é a relação que a gente mais guarda. Então imagine numa família onde mora a mãe, os filhos e os pais da mãe. E a mãe não trabalha, ou a mãe tem a menor renda. Para a criança, quem são os provedores? Quem ela enxerga que traz o maior sustento? Pode ser o avô. Quais são os mecanismos que eu absorvo de lidar com esse dinheiro se eu sou essa criança? Os do avô. Então a gente sempre procura olhar para o primeiro provedor, ou os primeiros provedores, aqueles que sustentavam a casa e que eram a referência financeira para essa criança, nós mesmos, quando nós éramos pequenos. E observem os traços dessas pessoas. Estão em vocês. Claro que pai e mãe, por essa sintonia sistêmica, sempre serão referências também, ainda que não sejam os principais provedores. Uma outra situação que é muito importante, que a gente precisa muito observar, é se nós, crianças, estávamos inseridos nas dinâmicas financeiras da família. Exemplo: pais separados e o filho tem que cobrar a pensão do pai. Outro exemplo, pais casados que fazem contas e discutem na frente dos filhos. Se o filho ele está observando essa dinâmica, ele está registrando algo. E se vocês estiveram nesse lugar, vocês precisam cuidar o que que vocês registraram, tentar lembrar e tentar ir se trabalhando a partir disso. Deixa eu voltar aqui nas perguntas.
Acho que eu parei aqui na Karen. E quando a gente paga os tributos, mas não cobra mais pelo trabalho. O erro está em não se valorizar mais. Deixa eu dar um 10 com estrelinha para Karen. Cadê a Karen? Karen 10 com estrelinha, exatamente. Se tu vai dar mais, tu tem que tomar mais. Compreende? É equilíbrio. Isso que tu está dando para o sistema, que é o tributo, isso roda e beneficia o coletivo como um todo. Então, a tua grande contribuição com o coletivo está dentro da lei da ordem. É muito mais ordenado tu pagar o teu tributo do que tu dar dinheiro para alguém que está pedindo na rua. Estou falando aqui de leis sistêmicas, dinâmicas coletivas, não estou falando de relação moral, etc. Não cumpre mais o seu efeito, entende? Só que aí tu precisa fazer retornar para ti, tomar para ti. Se tu não toma, aí tu paga mais e fica em desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai gerar perda financeira no teu negócio. E principalmente a tua exaustão. Sempre que tem desequilíbrio, gente, tem cansaço. A pessoa dá muito, recebe pouco. Então, isso que ela dá é a própria energia, a própria vitalidade. A Juliana. Excelente tua aula, pena não ter participado da anterior. Gratidão, Ju. Mas eu vou manter, eu vou postar a anterior aqui, fica tranquilo. Agora depois eu já vou mandar. A Andréia também. Que aula, bem isso. Gratidão, gurias. Feliz que vocês estão curtindo. A Fábio. Meu pai tem esse medo de ficar devendo e não ter como pagar. Assim que paga a parcela do mês, já fica preocupado com a próxima. Isso aqui é uma desconfiança na vida, Fábio. Isso aqui é um pouquinho de escassez, de não deixar, não confiar no fluxo de que vai acontecer, de que vai ter. Observa para isso não estar em ti. Aqui ela termina, ela conclui aqui, deixa eu ver. Exatamente, minha família por parte de pai, praticamente todas as primas são concursadas. Passamos a vida ouvindo isso dos nossos pais, exceto eu que estou aí nessa vida, né, Jonas? É isso aí. Aí a gente vai trazendo o novo. Ah, Paty, só quero deixar registrado que foi o Jonas que mandou o vinho. Paty, vai fundo. Deixa registrado, pode até printar. Ah, Alissa, eu tenho crises fortes de ansiedade olhando, real, assim, de congelar. Achar que vou morrer. Alissa, tem que ver por que a sobrevivência está tão atrelada a esse dinheiro. Isso aqui tem uma camada aqui de autossuficiência. Perdão. Uma camada de é tudo comigo. Uma camada de não posso contar com ninguém. Tem que tentar dissolver isso, Alissa, perceber a força do coletivo aqui. Por isso que tá tão difícil. Nós estamos em bando, nós estamos dentro de um coletivo. E de um jeito ou de outro, sempre tem um modo da vida chegar em nós. Não é tudo tão sofrido individualmente assim. Essa pressão, isso aqui é até um pouco do que nós vamos conversar no nosso próximo encontro, que é a autossuficiência, o quanto ela atrapalha a relação com o dinheiro. E aí sim entrar em outras dinâmicas mais profundas. Então é muito de tu perceber que tu pertence e que tu está amparada pela própria vida. Isso vai gerar um relaxar para o dinheiro ficar sendo só o dinheiro. Trabalha esse processo de pertencimento. Tu tem recurso para isso. Trabalha esse universo para dar uma acalmada nessa ansiedade nesse nível. A Juliana. Meu filho tem 2 anos e 2 meses. Um dia do nada ele pegou uma bolsinha, colocou uns brinquedos dentro e disse: Tomás vai trabalhar. Muito bom, ele está querendo ir. Mostra que o exemplo dele trabalhar tá funcionando. A Paula. Merecimento em uma constelação, já quero. Sim.
Paula, sim, tem como. Merecimento é mais simples do que a segurança para a gente trabalhar. Vocês estão percebendo que eu estou falando bastante hoje aqui e nem fiz o nosso exercício, né? Tem uma informação tão forte aqui nesse campo que eu não estou muito autorizado hoje a fazer um grande movimento com vocês para não desestabilizar. Mas eu vou fazer um pequeno movimento que não é bem o que eu tinha pensado antes. Eu quero pedir para vocês agora, para vocês pensarem, cada um, não precisa contar para ninguém, no principal significado que dinheiro tem para vocês. Todo mundo pensando aí, todo mundo que está aí. Eu sei que segurança vai ser o que a maioria vai dizer, mas vão pensando em qual é o principal significado que o dinheiro tem. E aí eu vou virar a câmera lá para a galera, para os bonecos, e eu vou escolher um boneco que vai representar esse significado que vocês vão colocar nele. Cada um vai colocar o seu, mas nós vamos olhar para isso juntos. Então, deixa eu ver aqui. Pensando no significado, intencionando o significado que o dinheiro tem para vocês. Esse é o significado. Não importa se seja positivo ou negativo. Coloquem toda a atenção de vocês nesse boneco. E mesmo quem não tem problema financeiro, coloque a atenção nesse boneco. Todo o significado. Respirando fundo, intencionando esse significado, intencionando essa relação com o dinheiro, intencionando. E agora nós vamos trazer o dinheiro como ele realmente é. Vejam o dinheiro como ele realmente é. E vão percebendo qual chama mais a atenção de vocês. O significado que vocês colocaram ou o dinheiro como ele realmente é. Então, respirando fundo e com muito respeito a toda a história de toda a família de vocês, as histórias individuais de vocês, com todo respeito a tudo que foi vivido antes, a tudo que já foi vivido, vocês não precisam repetir o que eu vou dizer, só sentir. Eu vejo que até aqui eu não vivi
o dinheiro como ele realmente é. Eu vejo que até aqui eu coloquei no dinheiro um peso que ele não tem. Eu coloquei no dinheiro um significado que ele não possui. Por isso que hoje eu retiro do dinheiro esse significado e me permito ver o dinheiro apenas como ele é. E quando o dinheiro se torna apenas o que ele se torna livre, livre para vir até mim e livre para ficar. Eu permito que o dinheiro venha e que o dinheiro fique. Eu permito que venha muito mais do que eu consigo desejar. E eu me comprometo a fazer algo de bom com ele. Respirando fundo mais uma vez. Olhando para o dinheiro como ele é, e dizendo um grande sim para ele, como ele é, sem nenhum significado, só dinheiro. Todo mundo bem aí, todo mundo vivo, ninguém dormiu, então tá bom. Ó a Jana aqui, oi Jana, beijo. É, foi bem interessante aqui a Elaine comentar que significa merecimento e significa alegria. Ele está sorrindo para mim, me sentindo feliz. Também, Elaine, quando eu coloco um significado muito positivo no dinheiro, também é um significado que a gente remove, para ele ser só o dinheiro. Aquela ideia de que dinheiro não é felicidade, a gente sabe que ele manda buscar, mas ele não é. A gente é o que é e vivemos os estados de consciência independente dele. Isso é o principal. O principal é ele ser apenas consequência de um movimento de consciência e estar a nosso serviço e não nós a serviço dele. Isso é o principal. No nosso próximo encontro, então, nós vamos ter um movimento sobre abundância e prosperidade
consolidando essa questão do dinheiro. E eu vou abrir para constelar alguém sobre. Como é que vai funcionar? Eu vou mandar um link depois para vocês lá no grupo, que vai ser um formulário do Google para vocês colocarem o nome de quem quer. E eu vou sortear. Vou colocar os nomes e depois eu vou sortear quem nós vamos constelar aqui com o grupo. O que que eu vou pedir para a pessoa só que for sorteada? Ela tem que estar aqui no nosso próximo encontro, que eu acredito que vai ser na semana que vem. Por que que eu acredito? Porque eu vou viajar dia 17, mas acho que dia 18 eu já vou estar online. Mas eu confirmo, bem antes, fiquem tranquilos. É isso mesmo, Paulo, vou dar uma viajadinha. Ah, eu acredito que a gente consiga fazer até duas. Então eu vou sortear dois nomes para a gente constelar. Quem não está acostumado com as constelações com essa dinâmica, uma constelação reverbera em todos os que estão presentes. E eu acredito que nessa dinâmica do dinheiro vai ser importante a gente fazer um movimento maior. Então, vou avisar lá no grupo também, para quem quiser preencher. A única coisa que vai precisar estar aqui e quando a gente for fazer a constelação, abrir a câmera, porque eu preciso enxergar o rosto da pessoa para ver as expressões e como está reverberando dentro de si. Certo? A Silmara está dizendo que não está no grupo. Não tá, mas esse link alguém mandou para ti, então, Silmara, me manda um direct no Instagram, deixa eu colocar aqui. O meu Instagram é esse aqui, @Jonas_Pérez com dois S. Me manda um oi ali que eu te insiro no grupo. Eu acho que na minha bio tem um link já para entrar direto no grupo, mas me manda no direct que a gente não se perde. E eu te coloco. Certo, minha gente? Não se esqueçam dos dois exercícios. Se não tem a organização ainda, organizar. Se a organização não está organizada, organizar a organização. E o segundo, sentar e escrever tudo que vier no coração de vocês sobre o dinheiro. Vai ter bastante informação ali para a gente transmutar. E aí, no próximo encontro, nós também vamos. Ah, Juliana, gratidão. Tem um vinhozinho aqui para fazer, pode ficar tranquilo. No nosso próximo encontro, a gente também vai fazer uma eliminação dessas informações. E lembrem, dinheiro é só dinheiro. Amor a gente tem no nosso coração, independentemente dele. Não é demagogia, a gente tem. Certo? Beijo grande. Nos vemos na próxima semana. Até mais.